Então, chegamos à nossa última lição, a lição de número 13 da nossa revista, cujo tema é Família Cheia da Graça. E olha que fechamento, professor. Existe filho predileto? Será que nós podemos negar que existe filho predileto? Então, vamos ver qual deve ser o comportamento quando isto for percebido. Bom, o nosso texto áureo está: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É a história do filho pródigo. Nossos objetivos da lição devem ser saber, compreender, evitar, tratar. Saber que os filhos são diferentes. Cada um relaciona-se com o meio externo e a sua própria maneira, uma maneira particular de ser. Compreender a necessidade de superar os conflitos existentes entre irmãos. Evitar demonstrações de predileção por determinado filho. Tratar os filhos como base no princípio da isonomia, da igualdade. Esse deve ser o enfoque que você, professor, deverá dar nas lições, sobre essa lição. Então, vamos mergulhar um pouquinho. Vamos ver aqui o verbo preferir, verbo transitivo direto. Se é verbo, significa ação. Não é um sentimento, né? Sinto que... Não, é uma ação. Há uma demonstração, há um sentimento e há uma ação que leva a isso, a escolher algo ou alguém em detrimento de outra coisa ou pessoa. Em detrimento quis dizer em prejuízo. Eu escolho isso porque eu não quero isso, em detrimento disso. Eu estou fazendo uma escolha, uma eleição. Bom, essa cena aqui mostra que este pai escolheu a coisa, porque como nós vimos, em detrimento de outra pessoa ou coisa. Aliás, hoje nós temos visto muito isso, pais, mães, escolhendo coisas, atividades em detrimento de ficar com os seus filhos, de preferir seus filhos. Essa cena mostra isso. O exemplo de Esaú e Jacó. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Olha só, ele amava mais a Esaú porque ele se dava melhor com Esaú. Isso tinha algum problema? Não, ele tinha ali uma preferência, não uma facilidade de gostos. Mas só que a coisa não parou aí. Esaú sentia o prazer da escolha do seu pai por ele próprio. Mas havia uma dor por trás dessa cena, havia uma disfunção nessa família. Por quê? E Rebeca? Mas Rebeca amava a Jacó. Então Jacó se sentia amado pela sua mãe, mas não amado pelo seu pai. E por que Rebeca amava mais a Jacó? Porque era um homem mais calmo, mais simples. E Esaú era um homem do campo, da caça, que combinava com Isaque. Combinar, ter um temperamento que combine mais com o seu, não quer dizer que você tenha que, por causa disso, privilegiar esse filho. E uma vez que você faça isso, você está afastando o outro e, naturalmente, você vai começar a dirigir o seu afeto para aquele que está mais próximo de você. E é daí que nascem os adoecimentos familiares, depressão, esquizoafetivo, a criança começa a não saber mais lidar com o afeto. Eu tenho certeza que, lá na conversa entre eles, Isaque dizia que amava Jacó, mas havia ali
duas linguagens. Aliás, nós falamos isso nas lições passadas, em uma das lições. Havia a linguagem digital e a linguagem analógica. A linguagem digital e analógica, elas estavam conflitantes, e é isso que acontece nos lares hoje, em alguns lares. Quando essa linguagem é conflitante, ela causa adoecimento. Um adoecimento muito maior quando ela é coerente, mesmo na falta do amor. Eu digo que não te amo e eu mostro mesmo que não te amo. Então a criança vai lidar com aquele desamor absoluto. Agora, quando eu digo que te amo e analogicamente, nas entrelinhas, eu mostro que não te amo, isso causa um adoecimento. Existe ali um duplo vínculo de amor e ódio por essa mãe, por esse pai. Isso adoece, são os grandes fatores de adoecimento. Rebeca, da mesma forma, dizia que amava Isaac. Claro, era seu filho, mas devido à sua dificuldade de lidar com aquele homem e de lidar com aquele temperamento, né? Com a ausência de Isaac, que ele era um homem do campo, Rebeca afeiçoou-se, não, se sentia mais próxima de Jacó, mas a palavra diz que ela amava a Jacó, e essa que é a complicação. Então veja, o que é o sistema familiar? Na abordagem sistêmica, eu gosto muito disso no tratamento, na terapia de família. Nós temos aqui o quadradinho representando Isaac, que a gente usa nos diagramas como masculino. Rebeca, redondinho, feminino. Havia ali o casamento, né? A união entre eles dois, e dessa união houve a geração de dois filhos, Esaú e Jacó. Muito bem. Esaú tinha uma ligação forte com... Isaac tinha uma ligação forte com Esaú. E Rebeca, uma ligação forte com Jacó. Esse sistema criou esse conflito entre os irmãos. Eu posso até imaginar que havia também algum conflito entre Isaac e Rebeca. Eles deveriam trocar lá umas farpinhas a respeito dos filhos. Você já viu Esaú? Olha como ele caça. E Jacó, você já viu? Que comida gostosa. Ou seja, falta de diálogo, né? Então, veja, esse é o sistema. Eu não sei, você deve lembrar que eu falei dos subsistemas. Esse é o sistema. Cada um aqui é um subsistema inserido no sistema maior, ou formando o sistema maior. A tensão nesse sistema, como um todo, não era pouca, era grande. Primeiro havia uma questão entre os irmãos, uma diferença anterior ao fato que detonou com aquela família. Havia uma disputa porque Esaú era o primogênito. Ele iria herdar, por causa da primogenitura, as heranças, as melhores bênçãos. Lembra que nós falamos da bênção? Estava nas mãos daquele pai a bênção, e ele esperava o momento, inclusive, de estar muito alegre e passar a bênção para aqueles filhos. Bom, então havia entre Esaú e Jacó uma disputa silenciosa, velada, embora que gêmeos, eles disputassem ali, porque Esaú saiu primeiro, ou seja, foi amarrado lá, a parteira colocou lá um sinal mostrando que era ele o herdeiro, mas Jacó ambicionava as bênçãos de Esaú. Ele tinha uma visão de futuro e Esaú não. Desde cedo, Esaú se mostrou negligente com aquela posição de primogênito. Ele não dava importância, ele namorava as mulheres ali das redondezas. A sua mãe tinha desgosto. A verdade é que Rebeca tinha desgosto do comportamento de Esaú. Esse é o sistema conflituoso. Aí lembra que lá atrás, numa das lições, eu falei que a criança chega para tratamento? Vamos imaginar que eu recebesse aqui
o pai, a mãe de Esaú, dizendo: esse menino está muito levado na escola, ele não quer obedecer nada, ele se sente o maioral, ele tem problemas. Tem mesmo, Rebeca? Tem mesmo, Isaac? Então, vamos tratar a família? Vamos tratar o casal? Ah, nós não temos problemas. Eu amo Rebeca. Orei por ela quase 20 anos para que ela fosse mãe. Eu amo Rebeca. Eu não tenho problema. Quem tem problema é Esaú. É ele que se sente o dono do pedaço. E isso é verdade. O sistema construiu um subsistema que criou as suas próprias regras, porque o sistema permitiu isso e ficou como um subsistema disfuncional, inclusive dentro do próprio sistema. E não só fora. Uma criança disfuncional, ela é uma família disfuncional, gera filhos disfuncionais e gera adoecimento. E isso alcança toda a família como um sistema e também todo um contexto social. É na igreja, é na escola, onde essa criança for, mas não é a criança em si. Ela é um subsistema desorganizado, resultado desse sistema disfuncional. Salvo as questões de ordem, né, que eu já mencionei aqui, neurológicas. Às vezes eu recebo mães, né, sou especialista em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a mãe chega ali nervosa e, por favor, doutor, indique logo um psiquiatra para ser medicado. Aí eu falei assim, olha só, eu pela avaliação clínica, dada a minha experiência, eu sei que se trata de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas eu preciso construir um diagnóstico inequívoco. Eu preciso de outros exames, eu preciso de exame, de uma avaliação de um psiquiatra, às vezes de um neurologista, às vezes de um eletroencefalograma. Eu já sei que ele é TDAH, mas nós estamos construindo, porque pode ser que, então não podemos ser equivocados, não podemos cometer erros nessa área, principalmente como uma criança, porque ela sai dali sentenciada. Mas essa mãe vem, mas não, doutora, tudo bem, eu vou fazer os exames, mas manda logo para o psiquiatra para ele começar a tomar o remédio para ele ficar quieto. Ou seja, o sistema no qual ele foi gerado não suporta. Como assim? Como assim? Que pressa é essa? E desde quando nós não vimos que essa criança tinha um comportamento diferente? E não nos perguntamos se esse comportamento tinha a ver conosco? Eu nunca recebi, até hoje, no meu consultório, uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, com toque, com o que você quiser imaginar, que tivesse um lar organizado. Aliás, quando eu vou tratar hiperativo, criança hiperativo, eu não tenho muito problema com a escola. Com a escola eu ligo e uso a lei. Eu quero essa criança fazendo prova em horário diferenciado, em um ambiente à parte, porque ela é hiperativa e existe lei que ampara isso. Isso não é uma brincadeira, isso é um transtorno. E se for muito necessário, por causa do fracasso acadêmico, por causa da possibilidade da criança entrar num processo de depressão, depressivo, ou até desvio de conduta, são comorbidades, mas o transtorno maior é aquele porque não foi tratado, mas o trabalho é assim, é conjunto, é a escola e é a família. Eu quero rotina nessa família. Eu quero, inclusive, para tratar, eu sugiro que essa mãe põe o dedinho aqui e abaixe o tom de voz quando for falar com seu filho.
porque ao perceber no acolhimento ali do consultório, eu já vejo ela falando assim, ela passa, eu não aguento mais. Olha só, ela é agitada. Aí eu pergunto a que horas a família dorme, não tem hora certa. A que horas essa família faz as refeições, também não tem hora certa. A que horas essa mãe põe essa criança para estudar, também não tem hora certa. Ou seja, essa casa é uma bagunça. E nós temos ali uma criança que denuncia isso, que ela tem as características neurológicas, né? Lobo frontal, que é a parte do sistema inibitório, há uma deficiência, mas não é isso que justifica, não justifica essa desorganização toda. Vocês lembram que eu falei, eu tratei uma criança hiperativa daquelas de livro, de ponta a ponta, 5 aninhos. O neurologista disse que ela teria que estar em sala de aula com acompanhamento. Aí eu briguei muito porque ela não tem problema dessa ordem, porque ela tem que estar acompanhada. E aí começamos a briga. Muito bem, e qual foi a tarefa que eu passei para essa família? Vamos sentar à mesa com esta criança, que vocês estão com esse olhar de repúdio, com esse olhar de intolerância. Vamos sentar à mesa, vamos colocar uma taça de vidro, vai lá, compra aquelas bem baratinhas, mas tem que ser de vidro. Coloque essa criança num lugar de destaque e deixe que ela tente segurar. Olha quanto esforço ela teve que fazer, porque se sentiu honrada. Essa taça é minha. Então ela começou a treinar esse controle, a se movimentar diferente. E foi passando, e ela foi acalmando. Acalmando? Não, é uma criança hiperativa, mas ela foi assumindo um comportamento funcional. E essa mãe, principalmente, que falava palavras terríveis para essa criança. Foi o maior trabalho. Eu a treinei durante algum tempo, mais do que a criança, a falar palavras positivas. Lembra? Bênção, a palavra de bênção, a bênção está no poder das palavras. Isaac não passou uma escritura de bênção. Meu filho, eu te abençoo. Ele precisava falar. Porque o falar vinha com a emoção. Alegra meu coração, meu filho, para que eu possa te abençoar. Então, quando você abençoa, tem que vir do fundo. E presta atenção, quando você amaldiçoa, também vem do fundo todo o seu sentimento de rejeição a esse filho. Não é, às vezes, ao comportamento. Porque a criança ela fica ferida porque ela não está entendendo que olhar é esse de raiva, de indignação. Sai daqui, vai para o seu quarto, você não para, é um bicho carpinteiro. Ó, como eu tenho ouvido isso. Esse era um sistema, não era um sistema saudável. Era um sistema que promoveu conflito. E olha o que aconteceu. E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Ele decidiu: eu vou matar. Tamanho era o ódio. E era um ódio que ficou maior ainda. Interessante que ele não pensou na mãe dele. Olha aí que família dividida. Ele não disse assim: olha, a minha mãe vai sentir muito e eu sinto mais ainda, mas eu vou matar o filho dela. Ele não pensou mãe. Me parece que Esaú nem tinha mãe, né? Pelo que eu estou vendo. Ele só sentiu o amor do pai e se preocupava somente com esse pai. Essa mãe não lhe tocava. Será que Rebeca deixou Esaú entregue a si mesmo? Será que Rebeca não teve condições de resgatar esse filho? De mostrar para esse filho que, embora ele tivesse mais afinidade com seu pai, ela também o amava.
E será que Isaac não teve capacidade de dizer para o seu filho Jacó: meu filho, você gosta de cozinhar, você é mais calmo, você é muito parecido com a sua mãe. Aliás, eu amo a sua mãe. Mas será que não era possível ser feito isso? Ficaram em silêncio, cada um escolheu um filho para amar, cada um escolheu abandonar um filho. Isso é muito sério. E isso acontece. Não deveria. Bom, esses são os temperamentos, né? Desde o berço a criança revela o seu temperamento. Olha aqui. Os 4 temperamentos. Aqui é um sanguíneo, olha como ele olha. É uma criança que você ama de pronto, né? Você olha para ela, ela já ri. É aquele olhar, né, de alegria. Imagina, você tem um filho, uma filha sanguínea, você chega no berço, ela já olha para você rindo. E se for um colérico? Você chega no berço, parece que ele está perguntando: e a que horas vem a mamadeira? Você chegou atrasado. Está no olhar dele. E aquele ali é um pensador, né? Um fleumático, sempre calmo, mas distante, né? E aqui é o melancólico, sempre demandante. São características. E dependendo do temperamento desses pais, eles vão acolher ou vão, fica com ele porque ele é muito manhoso. Ele está chorando muito, querida, fica com ele. Mas são características. Agora a história dos 2 irmãos que foi tratada aqui na nossa lição. Lindo esse destaque. O mais moço deles foi Jesus que trouxe essa parábola, né? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Interessante que esse filho não pediu ao pai aquilo que não era dele de direito. Ele pediu ao pai a parte que lhe cabia. E esse pai não argumentou. Aliás, esse pai não chamou o outro filho para dizer: filho, vem cá, esse teu irmão mais novo quer ir embora e quer dividir os nossos bens. Ora, eles iam perder poder, porque uma divisão é uma divisão de poder. Ele não argumentou, ele prontamente atendeu. Isso me dá uma indicação aí, querendo forçar um pouquinho as coisas, que esse rapaz mais moço era tratado de forma muito benevolente. Ele pedia, o pai atendia, e o outro irmão mais velho não participava. Interessante isso. Não era o caso dessa família se reunir, essa família não apresenta uma mulher, né? Talvez fosse por isso. Só fala do pai. É interessante. Ele não reuniu num jantar: meu filho, olha só, o seu irmão quer ir. Não, Jesus não dá esse detalhe, né? Ele repartiu por eles a fazenda. Alguém aqui foi lesado? Quando ele fala por eles, eu posso deduzir que o irmão mais velho teve ali garantida a sua parte. Ele não disse, deu a fazenda toda e o filho mais novo foi embora, não. Ele repartiu por eles. Mas ele se indignou, porque esse irmão volta. O pai o recebe, esse irmão queima todos os bens. Vocês sabem da história em si, professor, exagere bem isso precisa ser um teatro mesmo, para chocar todo mundo. Ele foi lá para o mundo, gastou tudo, ele não investiu em negócios, não. Ele gastou com prostitutas. Ele saiu e fala também do crente que se desvia, né? Pega a bênção e vai embora. Jesus estava tratando disso tudo ao mesmo tempo. Aí ele volta. O pai estava todo dia esperando, desejoso, que aquele filho voltasse. Será que ele esqueceu daquele filho que estava ali? Será que ele conversou com aquele filho? Ou ele só chorava a saudade? Isso é forte. Então, o que diz a palavra? Estava com ele e quando foi feita a festa, o irmão mais velho chega e não é informado pelo seu pai. Ele é informado pelos servos.
Ele ouve o barulho de festas e vai procurar saber o que está acontecendo. E aí comunica o teu irmão, aquele outro que foi, que gastou. E sabe que o mensageiro sempre exagera, né? Aquele pilantra e tal, e mais raiva ele ficou. E saindo o pai estava com ele para que ele entrasse para a festa. Ele se recusou a participar daquilo. Ele não chegou para o pai e disse, pai... E o pai também não dividiu com ele, o teu irmão voltou, vamos juntos? Não, ele se recusou e o pai insistia com ele. Esse pai não desistiu, né? Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado, deu uma festa. Jesus estava falando da questão daquele que está fora do reino e que Deus o recebe com alegria, o desviado, muito bem, mas está falando também para nós, no tema família, quantas vezes nós não demonstramos amor, não demonstramos com servir. Por exemplo, uma festa para um filho é de um jeito, para o outro filho é de outro jeito. Olha, eu descobri, levei um choque, que meus filhos estavam fazendo os cálculos de quanto cada um ganhava em valor de presente. Teve um filho, meu filho mais novo, chegou para mim e disse assim, mas para o fulano o carro foi mais caro. Eu levei um susto. E eu perguntei para ele, mas não foi você que escolheu o carro? Ele não se sentiu no direito de escolher um carro tão caro quanto do irmão mais velho. Mas a questão não foi conosco, mas ele estava lá fazendo as contas. Eu acredito até que eles têm uma contabilidade lá com livros, registros e tudo. Mas a demonstração de amor e de direitos, ela deve ser muito bem cuidada, porque às vezes nos escapa uma afinidade, que é do ser humano. O temperamento combina mais, mas o sentimento de amar não pode. Nós temos que amar e amamos todos os filhos. Por afinidade e às vezes até por desgosto nos afastamos mais de um e nos aproximamos mais de outro. Mas não devemos aceitar isso, ao contrário, devemos ir como esse pai, resgatar aquele que estava ferido, adoecido. Eu imagino esse jovem imaginando ali, trabalhando e pensando naquele irmão que foi embora, quanta ingratidão com o papai, como ele pôde fazer isso com o papai. Aliás, ele teve que trabalhar dobrado por causa da ausência desse filho, desse irmão mais novo, e o pai chega e dá uma festa. Peraí, ele tinha que pôr isso para fora. Família não é lugar de campo de batalha. Família não é lugar a quem eu vou escolher para amar. Família é lugar de refúgio, é lugar de bênção. Aliás, família é lugar de aceitação, amor. Eu aceito esse filho, mesmo com o cabelo arrepiado. Eu aceito esse filho com essa orelha maior. Os meus não tem não, graças a Deus. Eu aceito esse filho que às vezes puxou a sogra, puxou o marido, sei lá o quê. Aceitação, acolhimento. Família é lugar de segurança. Papai, mamãe, amor, segurança. Família é lugar de disciplina. Não é castigo, disciplina é um ensinamento. Estamos juntos, porque você não entendeu isso, não fez o dever, agora nós vamos ter que fazer juntos. Isso é ensinar, não é punir.
E família é o lugar onde se ensina o temor do Senhor. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, pela sua família, a que você gerar, a que se agregar em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a nossa esperança, não. Essa é a verdade na qual estamos inseridos e vivendo. Família é um lugar de bênção. Abençoe as famílias, abençoe a sua família, abençoe as famílias que estão chegando na igreja. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus por isso, que estamos debaixo dessa bênção. Família, lugar de vida, lugar de frutificar, lugar de ser pleno, porque Deus projetou assim. Ele garante o projeto, siga a receita, ela dá certa. Nós somos testemunhas. A Igreja do Senhor se levanta como rocha, convida os jovens a que acreditem no projeto, olhem para nós, dá certo, faça a receita direitinha, siga o passo a passo e vamos mostrar para essa geração descrente, distante de Deus, que família é um projeto que continua de pé e é cheia da graça de Deus.